Ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. O Thiago Frigo, que é deputado estadual suplente pelo PL na Assembleia Legislativa, concedeu uma entrevista à Jovem Pan News e disse que sentiu vergonha ao ver a foto do Jean Loureiro ao lado de João Rodrigues e dos deputados Júlio Garcia e Milton Obos. O evento reuniu todos eles, aconteceu em Chapecó na semana passada. Só para a gente pontuar aqui, né, segundo aqui o que o Thiago vai dizer, todos ali, à exceção do Milton Obos, já foram presos pela polícia. Vamos ouvir. Eu olhei uma foto da chapa do Jean ali, eu fiquei com vergonha. Porque de 5 ali, 4 presos e um condenado por improbidade administrativa. Quem que já foi preso ali? Vamos pegar uma foto que... Jean já foi preso pela Polícia Federal. Operação Chabu. Júlio Garcia, Alcatraz. O Milton Obos, presidente do PSD, foi condenado por improbidade administrativa. João Rodrigues já foi preso. Então, tu pega uma foto ali... 90% da foto de que apoia o Jean foi preso ou condenado ou por improbidade administrativa. Então... Tiago Silva, que é atual diretor do PROCON de Santa Catarina, que já fez parte do governo Jean no início, acusa o ex-prefeito de traidor. Ele disse que se estivesse ao lado de Ângela Min, teria feito a ex-prefeita vencer em 2016, quando perdeu por pouco mais de 1.100 votos. Por várias coisas me posicionei contra. Né? É notório, só pegar lá os discursos, votei contra. Fui candidato a presidente da Câmara contra o candidato do Jean, né? Entendia que naquele momento, inclusive fiz 9 votos, e ele trabalhando contra a minha candidatura, saindo do meu partido naquela época, né? E você sabe o histórico dele de traição, né? Então eu tenho a minha consciência tranquila, né? Que quem fez sempre as coisas errôneas em episódios de traição foi ele, não eu, né? Eu não posso dizer por mim, né? Eu digo para a cidade. A cidade está aí, as obras estão paradas. Edu Vieira está parado. Foi candidato por uma coligação na qual eu fazia parte. Depois, ele saiu e, a meu ver, tudo o que ele prometeu lá atrás não cumpriu o que era determinado por aquela coligação. Se eu soubesse que ele não iria cumprir o que ele prometeu lá atrás, talvez não teria sido apoiado, e a diferença dos votos que ele teve da Ângela Min foi 1.000 votos. Se eu tivesse do outro lado, poderia ter dado a vitória para a dona Ângela. Aí o Thiago Silva, atual diretor do PROCON de Santa Catarina. Colocando este tema na mesa, quero começar com a Fafá. E aí, Fafá? Olha, quando o pré-candidato e ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, se colocou nesse desafio de passar da ponte, né, para estadualizar o nome dele e, enfim, fechou coligação, fechou chapa, no caso, né, com o PSD, eu acho que, invariavelmente, ele ia ter que passar por esse momento de justificar suas alianças, né? Ainda mais com figuras tão emblemáticas do bolsonarismo em Santa Catarina. Infelizmente ou felizmente, são esses quadros que são associados ao Bolsonaro aqui e que tem, né? O Pedro tá me olhando, mas que tem essa fama não tão boa assim, né? Acho que o Jean se mostra um pouco incoerente, porque durante a gestão dele, a prefeitura, que eu concordei muito, quando ele fez lockdown, quando ele se preocupou em trazer vacina para Florianópolis, onde ele se colocou como uma liderança não só da grande Florianópolis, mas também de prefeitos nacionalmente, porque ele liderou, né, o Fórum dos Prefeitos, nesse processo de civilização mesmo, de assegurar a vida das pessoas. Agora ele se mostra contrário àquilo que ele propôs, né, daquilo que ele fez e agiu quando era prefeito, se aliando ao bolsonarismo no estado. A minha dúvida, e até pergunta ao Pedro, se ele consegue responder isso como defensor do bolsonarismo aqui, é se essa ala bolsonarista, né, de pessoas em Santa Catarina vai colar, né, de acreditar que o Jean é o representante do Bolsonaro em Santa Catarina, visto essa postura dele que eu, particularmente, fui muito favorável à gestão dele, à Prefeitura de Combate à Pandemia, mas agora, se aliando ao bolsonarismo no Estado, se mostra em contraposição ao que ele defendeu e daí, por tabela, vai ter que se justificar por esses quadros que estão o apoiando aqui no Estado. Eu só te questiono quem que é o bolsonarismo no Estado que você se refere. Se for o João Rodrigues, ele foi inocentado daquele processo de 2020 que foi do... Inclusive, ele era vice-prefeito ainda. Era vice-prefeito. Então, assim, é importante a gente deixar bem claro pro nosso ouvinte a quem é o bolsonarista. Eu não vi, tirando o João Rodrigues, eu não vi ninguém ali na chapa que tenha sido candidato colado com o Bolsonaro em 2018.
Mônica. Agora, bolsonarista agora tem muitos. Essa pauta, Emanuel, a gente acaba entrando no papo de moralidade, né? Que é uma demonização dos políticos do nosso país que a gente vem fazendo aí desde da Lava Jato. Uma caça às bruxas. Então, assim, o que eu percebo? O Jean, por exemplo, como o Frigo citou, ele foi, sim, conduzido pela Polícia Federal, salvo engano, é uma condução coercitiva, tal qual os moldes do ex-presidente Lula. Então, ele foi preso, né, mas, na verdade, para responder à Polícia Federal. O Júlio Garcia, ele foi, por falta de provas, inocentado pelo MPF. E o Milton Obos, realmente, ele foi condenado por improbidade administrativa, mas aí agora, como estava num outro cargo, agora como deputado estadual, isso não conta. O João Rodrigues foi absolvido, e aí, como bem o colega colocou, ele estava como vice-prefeito de Pinhalzinho. Então, aí é uma questão de ética / moralidade que o próprio ouvinte tem que fazer, né? Em relação a isso. Porque se para o ouvinte ser preso para responder às suas questões é um problema, eu acho que tem que contar aí na hora de escolher seu voto. Agora, por outro lado, se o ouvinte achar que não, realmente ele ser preso, as pessoas que a gente está falando, né, serem presas para responder, for tudo bem, tá tudo tranquilo também, salvo todos os outros políticos do Brasil que também já aconteceram isso. Eu senti tanto o Juca como o Samuel bem tensos. E aí? Não, na verdade não. Eu acredito que todas essas... A Mônica fez um excelente trabalho em trazer todas as questões aqui que eles sofreram na justiça. Realmente são coisas todas superadas. Eu acho que o povo vai dizer se aceita ou não esses políticos nas urnas. O que são todos muito bem votados, todos muito bem articulados para conseguirem fazer uma grande votação. Então, assim como nós tivemos o problema da ave de rapina ali com o prefeito Jean, ele provou nas urnas, vereadores também, né? Eleito em primeiro turno. Então, creio que essa decisão vai ser tomada nas urnas. A verdade é que as pessoas, e inclusive a própria mídia, ela coloca a sua régua aonde quer. Né? Porque muitas vezes a gente olha assim, o próprio exemplo que a Fafá estava utilizando da ex-presidente Dilma, a régua ela é muito diferente com determinadas pessoas. Então, a foto das pessoas presas, do João Rodrigues preso, ou do Jean, que foi na condução coercitiva com a Polícia Federal, obviamente vai ser colocado isso na hora da candidatura, né? Quando a gente estiver no processo eleitoral. Agora vai do cidadão escolher se isso é bom ou não. Muito bom esse argumento que a gente vira voto pro Lula, hein, Mônica? Eu queria pontuar que... O seguinte, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente analisa. Principalmente o tribunal da rede social, ele é muito cruel com as pessoas. E nem tô colocando só com os políticos, mas sim colocando com todas as pessoas. A gente tá trazendo aqui, a matéria trouxe aqui o caso dos políticos, porque os políticos estão expostos e isso pode ocorrer com qualquer um, inclusive. Tá na chuva pra se molhar. Inclusive, eu trago um exemplo aqui, e que foi um caso terrível para Florianópolis e Santa Catarina, que foi a prisão de forma injusta do ex-reitor da UFSC, que infelizmente se suicidou por conta da pressão que ocorria naquela época, inclusive na rede social e inclusive de imprensa. A imprensa pressionou muito. Uhum. E isso foi muito cruel para a nossa cidade e é o maior exemplo. E quando ocorreu a prisão do prefeito Jean Loureiro, eu ainda falei, gente, vamos tomar cuidado, vamos analisar, porque a gente não sabe, às vezes pode ocorrer erros, ninguém tem compromisso, e a gente teve aí o resultado disso. João Rodrigues foi inocentado, Júlio Garcia, semana passada, retrasada, foi inocentado. Mas tem parentes dele ainda no processo. Mas daí, cada um com seus problemas, meu amigo. O que ele quer que ele faça? Que assuma a bronca dos parentes? Uhum. Não tem o que fazer. Cada um responda por si. E é isso que a justiça busca. Então, por isso que ele foi inocentado. Segundo ponto, o prefeito Jean Loureiro também foi inocentado, né? A questão do Milton Obos, ele realmente foi condenado, mas não foi condenado em segunda instância. Então, se a gente for usar o processo do ex-presidente Lula, até que ocorra a última instância, tem que se esperar para dizer, esse camarada aqui, ele realmente tem culpa na justiça e ele foi condenado. Temos que tomar muito cuidado. Não vamos colocar o carro na frente dos bois. Pra gente fechar o Pedro e por último a Fafá. É importante a gente levar em consideração que a gente tá falando de condenados em primeira instância, né? Exatamente. Ao contrário de alguém que foi condenado por um juiz, 3 desembargadores do TRF4 e o processo foi anulado
pelo STF, Vamos fazer um programa só pra falar disso. cujos 7 ministros dos 11 foi ele que indicou. Então, uma coisa é tu condenar em primeira instância e poder haver erros. Agora, condenado em primeira, segunda instância e um processo de 900 páginas, exemplo, né? Mas Aí aqui fica já- mas- difícil, né? Só A pra gente mesma fechar. pessoa, a mesma Só pra pessoa gente fechar esse a assunto. mesma pessoa que defende o Lula, que foi condenado em várias instâncias, aponta o dedo pro que foi condenado em uma Em Santa instância e depois foi Catarina também inocentado. indicam pessoas Tá. pro Só tribunal. pra gente fechar por causa do eu tempo. pedi a palavra aqui Por causa do tempo. Eu queria te Emanuel. perguntar, Fafá, só pra gente fechar. Essas prisões vão ser armas políticas na mão dos adversários? Eu acredito que... Eu concordo muito com a fala do Samuel, porque quando o Jean foi preso em Florianópolis, eu acho que todo mundo teve um sentimento de revolta muito grande, porque a justificativa para prender ele era que era uma prisão preventiva, porque ele Condução podia fugir. coercitiva. E o cara, Que essa condução... e o cara desculpa. é prefeito da cidade e ele não... É Exatamente. óbvio que ele não ia sair da cidade, é óbvio que ele ia se colocar à disposição. E só, Então só eu para concordo complementar, nesse ponto. essa condução ela nem existe mais. Esse instituto foi retirado do processo penal porque estava ocorrendo um horror no Brasil. Por isso. Ainda tá. Mas assim... Se Concluindo, fosse pra concluindo. fugir, Eu acredito- com certeza ele ia fugir pra Concluindo, trabalhar, né? concluindo. Porque o Pra- homem trabalha. Para concluir aqui, sem interrupções, é claro que toda a população ficou chocada e ficou, inclusive, revoltada com essa prisão do Jean, mas eu acredito, Emanuel, para responder a tua pergunta, que o que eu acho que vai pesar mais para a candidatura do Jean Loureiro foi aquele vídeo vazado dele na prefeitura. Eu acho que isso vai pesar muito mais do que esses casos, porque tem como responder essas questões de corrupção que todos os meus colegas de bancada responderam muito bem. Agora, essa questão do Jean, do vídeo que foi vazado naquele momento específico, por mais que o Jean tenha respondido, por mais que ele tenha feito um vídeo com a família dele, mas acredito que isso vai pesar mais para as outras regiões do estado. Vamos lá, 4h56 agora.